Cinti, também pela oportunidade de tentar. Será que está saindo lá? Não estou ouvindo. Está ligado. Vou tentar falar de maneira bem simples, mas não se tornando tão cartesiano como a quiropraxia aparenta ser. Né? Quem conhece quiropraxia ou já se tratou, com certeza viu que muitos dos que aplicam a quiropraxia hoje, ela se detém basicamente na teoria cartesiana. Mais um é igual a 2, instalei, resolvi aquela subluxação, acabou o problema da pessoa. Vou tentar simplificar um pouquinho isso. Quiropraxia, a arte de tratar com as mãos. Na verdade, aqueles que são terapeutas holísticos já sabem, já trabalham há bastante tempo, que a principal ferramenta que nós temos são as nossas mãos. Né? No caso da palestra anterior, a mão é usada para tratar. Nós usamos a mão para cuidar das pessoas. E isso já é milenar, né? Usar as mãos para tratar as pessoas, para corrigir desequilíbrios, ou tratar seus males. As mãos têm sido usadas já há muito tempo. Eu acredito que a maioria de vocês aqui, se não grande parte, também usa as mãos em sua forma de terapia. Né? E é claro, ela tem se mostrado realmente eficaz com relação a isso. Né? Então, muitas vezes, quando nós falamos em quiropraxia, até mesmo o Henrique mencionou a questão do Matheus de Souza, aqueles que conhecem, com certeza, a maioria que conhece, a quiropraxia instalada no Brasil pelo médico, o professor Matheus, ela se detinha basicamente que essas subluxações, elas criavam desequilíbrios músculos e esqueléticos, consequentemente afetando o sistema nervoso. Afetando o sistema nervoso, afeta-se todo o corpo e todo o funcionamento que dele depende, tanto no nível físico quanto no emocional. Embora a quiropraxia, essa quiropraxia cartesiana, ela não se detenha nos aspectos emocionais. Ela se detém simplesmente, eu tenho uma dor, uso a técnica, resolvo o problema. Nós vamos ver que no nosso caso, isso se tornaria totalmente limitante o nosso trabalho e até mesmo a ajuda que prestamos, ou tentamos prestar ao nosso cliente. Então, em relação ao sistema nervoso, quando se fala em quiropraxia, é interessante que as pessoas que procuram essa técnica são pessoas com dores, das suas mais diversas formas. Né? A dor é a que realmente traz essas pessoas para serem tratadas. O que fazer com essas pessoas? Olhar para elas somente para esses desequilíbrios músculo-esqueléticos, tentar corrigir essas supostas subluxações e acabou o problema dela? Nós vamos ver no decorrer que não é só isso. Né? Nós vamos ver que se nós ficássemos só nessa maneira de olharmos para as pessoas, nós se tornaríamos limitados e com certeza nós seríamos muito vagos e ineficazes na nossa forma de tratar as pessoas. Em relação à quiropraxia, óbvio, a propaganda, né, o marketing maior, só lembrando, é a questão das dores nas costas. Todos os meios de marketing, enfim, os meios da mídia em geral, colocam a quiropraxia como uma ferramenta para as dores nas costas. Todo mundo que vive aqui em São Paulo, principalmente nessa cidade, eu acredito que sofra bastante, aquelas pessoas que trabalham em escritórios, as pessoas que têm uma vida praticamente sedentária, são as que mais sofrem com essas dores. Então é óbvio, né, que muitos recorram à quiropraxia no seu meio cartesiano de resolver as dores. E muitos têm tido realmente resultados positivos para isso. Né? A quiropraxia realmente, não só no nosso país, mas nós vamos ver nos Estados Unidos principalmente, ela se tornou, na verdade, um produto que não deveria ser por nós. Na verdade, o que nós queremos abordar aqui é que ela é um tratamento holístico. Deveria ser uma
questão que nós deveríamos olhar para a quiropraxia como um método holístico. O terapeuta que utiliza essa técnica, esse é o meu ponto de vista, né? Ele deve estar bem relacionado com a visão integral dele, da pessoa que ele trata. Não só olhar para ela como um corpo em desequilíbrio, com músculo e esquelético, como tendo subluxações e corrigindo aquilo. Esse é o meu ponto de vista. Talvez não seja essa o que as escolas hoje, a maioria delas voltadas à área da medicina ortodoxa, não tem esse ponto de vista. No nosso caso, terapeutas holísticos, eu acredito piamente que nós devemos olhar para a pessoa como um todo, não apenas aquela dor que ela talvez tenha na sua lombar, na sua cervical, ou lá no seu pé, seja em que ponto do corpo ela tenha. Se nós determos só a dor, nós vamos estar sendo... Qual a diferença nossa se nós olharmos para a pessoa só para aquela dor física que ela tem e só procurar solucionar aquela dor? A diferença nossa entre um médico que dá um comprimido usando essa técnica só para aliviar a dor, eu acho que não é tão grande. Eu acho que nós vamos se tornar igual a ele. É por isso que nós devemos talvez se desvincular, tentar se desvincular disso. Eu me lembro na época que eu fiz o curso, no Minas, no Instituto do Mateus, ali a maior parte das pessoas, né, que faziam esse curso eram fisioterapeutas. Tinha, acho que, alguns médicos, 2 ou 3 médicos, mas a maior parte fisioterapeutas. Essas pessoas, embora tenham, obviamente, seus méritos, mas eles, já por formação, por questão já filosófica, eles olham para a pessoa para resolver aquele dor e acabou. Os cursos hoje, infelizmente, que existem, mesmo em IMAS, eles se detêm muito nisso, né? A questão de você olhar para a dor e resolver aquele problema dela com a técnica de quiropraxia. Ficaria bem limitado. A história da quiropraxia. A história também, ela vem, como nós sabemos, né? Ela já foi usada já por povos, né? Em toda a história da humanidade, por vários povos, os hebreus, persas, chineses, babilônios, gregos. Como nós sabemos, todos esses povos, eles desenvolveram por intuição, talvez por observação, que o toque e até mesmo os desequilíbrios, eles eram resolvidos com as mãos. E nós vamos passar a ver que realmente, né, essas técnicas, embora eles não tivessem um conhecimento científico, não dissecassem o corpo humano, como se fazem hoje no curso de medicina ou de fisioterapia, enfim, onde você tem um corpo sem vida, você disseca, você abre, você vê aquele corpo morto, sem nada, né? Eles não tinham esse conhecimento, mas o conhecimento intuitivo deles talvez superasse a esses. Tanto que durante séculos, essa técnica ela foi realmente muito eficaz e tem sido eficaz. Nós não podemos deter apenas a protocolos científicos. Quem quer cientificar demais uma técnica, ela acaba atrapalhando não só a técnica em si, mas até mesmo aqueles que podem ser beneficiados. Esse é o problema da ciência hoje. A ciência se detém apenas em números. Né? Por exemplo, 90% das pessoas foram beneficiadas com isso. Então significa que 90% da população se beneficia com aquele remédio, com aquela prática da medicina. Mas se eu tiver uns 10%, eu não me beneficio. E daí? O que é a ciência? A ciência olha só para esse protocolo, que é 90%, então só 90% da população se beneficia, 10% não. Essa é a questão que nós, terapeutas holísticos, devemos estar bem atentos. Não olhar só para a questão do mundo. A vida é muito maior do que o mundo, a saúde. Hipócrates, chamado pai da medicina, enfim, a arte e a ciência da quiropraxia confirmam a verdadeira ciência. Advertia, olha só que ele usava. É mais importante conhecer a natureza da coluna vertebral, o que deve ser um propósito natural, obtendo-se o conhecimento indispensável para diagnosticar as muitas enfermidades. Hipócrates, então, ele tinha uma visão de que, olhando para a coluna, para aquela estrutura do corpo humano,
você tinha meios ou um caminho para se tratar os mais diversos males que afetavam a saúde das pessoas. Hipócrates, ele tinha essa visão. Como ele desenvolveu isso? Pela ciência? Secando o corpo humano sem vida? Não. Com certeza, o conhecimento que a humanidade foi adquirindo foi passando. Com isso, chegando até os dias de Hipócrates. Ele ainda mais prosseguia dizendo: a negligência para com a coluna vertebral, quando a vértebra está deslocada, resulta em sérias complicações. O que Hipócrates, né, alguém que não tinha um raio-x, uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, ele podia chegar a dar essa afirmação. Hoje, a ciência, a medicina, ela tem essas ferramentas visuais, mas muito mais valiosa era a observação de pessoas que conheciam apenas com as suas mãos, com o seu toque, sabiam o que estava acontecendo com aquele corpo. Não só usavam a mão para avaliar, mas também para tratar as pessoas. Hipócrates fez isso. Agora nós chegamos aqui à história, só lembrando, aqui não tem uma foto, por exemplo, mas existe uma foto de uma arquitetura mostrando Hipócrates e Egéio, né, também a mãe da saúde, né, pela filosofia grega. Hipócrates tratando a coluna de uma pessoa. Não tem aqui, mas interessante que a própria história mostra não só as palavras de Hipócrates, mas existem fatos de Hipócrates fazendo aquilo, tratando uma pessoa. Agora nós chegamos à moderna quiropraxia, Daniel David Palmer. A parte das pessoas conhecem Palmer porque foi com ele que no mundo ocidental que houve uma explosão da quiropraxia. Ele é chamado o pai da moderna quiropraxia porque nos Estados Unidos e talvez no mundo ocidental, como nós conhecemos hoje, essa técnica ela ficou esquecida, ou talvez muito raramente alguém tivesse acesso a isso. Na época de Palmer, nos Estados Unidos, né, lá nos idos de 1890, 1880, havia apenas nos Estados americanos pessoas chamadas estala-ossos, né, instaladores de ossos. Eles tinham essa denominação, né, bone setters, né, corretores de ossos, e Palmer aparece ali, né, com uma técnica ou uma intuição que o levou a desenvolver a moderna quiropraxia. Como é que ele desenvolveu isso? O porteiro lá da casa. Primeiro, nós temos que lembrar que Palmer ele não era médico, ele não era terapeuta, não tinha nada a ver com a nossa área de tratar da saúde das pessoas. Ele era apenas um professor, ele vendia também alguns produtos. Ao chegar no apartamento lá que ele morava, nos Estados Unidos, apartamento é uma palavra moderna, mas ele morava lá no edifício, e o porteiro começou a reclamar para ele que ele tinha ficado surdo após tentar levantar um balde lá, que ele estava fazendo uma limpeza no edifício. Houve um estalo nas costas, na parte inferior aqui da coluna dorsal, e com aquilo, após aquele estalo, a audição foi se perdendo. Aí o Palmer, chamando ele até a casa dele, tinha uma mesa, na verdade era uma mesa um pouco mais baixa que essa. Palmer pediu para que ele se vestisse, né, tirasse a sua camisa, e passando as mãos na região em que ele havia sentido aquele estalo, né, ele viu que havia uma vértebra na coluna torácica, acho que T12, T11, não me lembro bem, ela estava bem aparente na questão dela estar rotacionada. Aí ele passando o dedo, ele falou, bom, mas essa aqui está um pouco fora do lugar. Foi lá e apertou. Houve um outro estalido e houve uma correção naquelas vértebras, elas ficaram ajustadas. Ao homem se levantar daquela mesa, ele começou a ouvir melhor. Estou começando a ouvir melhor. Horas depois, ele tinha relatado a Palmer que
ele havia perdido, ele havia sido curado com aquilo que Palmer havia feito. Bom, Palmer achou que ele havia descoberto a cura para todas as doenças. Né? Então tinha uma pessoa que tinha dor no olho, ia lá, Palmer ia olhar na coluna para ver se tinha. Então começou, de maneira bem rudimentar, o que Palmer, né, e aquele porteiro do seu edifício, havia feito de maneira bem rudimentar. Ele começou a pesquisar, a olhar na coluna, os diversos problemas que as pessoas apareciam. Detalhe, só lembrando mais uma vez, Palmer nunca havia feito curso nenhum de medicina, nem de técnicas dessa área. Ele havia sido dado nos Estados Unidos como professor e comerciante. Mas começou a se desenvolver a partir daí a técnica moderna da quiropraxia. Ele, em 1895, ele escreveu o livro The Science and the Art of Chiropractic, que é o livro Ciência e Arte da Quiropraxia, né? Prática. E a partir daí houve uma explosão, né? Dentro dos Estados Unidos. Palmer foi reconhecido. Na verdade, nos Estados Unidos, quem mais foi o que deu uma preconização, né? Que deu um impulso maior à quiropraxia foi seu filho. Ele é que realmente abriu a primeira escola e desenvolveu a partir dali essa técnica. Aqui no Brasil, a quiropraxia foi introduzida por dois norte-americanos, William Phipps e Henry Wilson, em 45, que se tornou professor Mateus, né? Na antiga uma escola em Curitiba, foi a primeira turma, chegaram 50 pessoas mais ou menos. O Henry Wilson fundou esse grupo, deu esse curso de quiropraxia. Após a Segunda Guerra Mundial, houve na década de 60, eu não sei, não entendo até porquê, mas houve uma perseguição militar, né? Quando os militares estavam no poder, eles estavam perseguindo pessoas que eram tidas como charlatães, né? E daquele primeiro grupo lá, 28 profissionais, né? Apenas o que andou mudando de lugar para outro, fugindo justamente dessa perseguição militar, foi o Mateus. A maioria desse grupo fugiu, parou com a sua atividade, mas o professor Mateus continuou nessa técnica e desenvolvendo, não só no lugar, mas também tratando as pessoas e divulgando essa técnica. É por isso que quando se fala do Mateus, se fala dele como alguém que realmente ele suou a camisa, por assim dizer, por difundir essa técnica. Então, no caso, aqui no Brasil, falando em termos de quiropraxia, Mateus ele é tido como um mestre por causa disso. Não só pelo fato de ensinar a quiropraxia, mas pelo fato de ele suportar a perseguição por causa daquilo. Isso é um pouco de história que a gente está vendo. Metodologia, né? Como funciona a quiropraxia? Como se aplica a quiropraxia? Na verdade, como nós já tinha falado no começo, a teoria se baseia quando há uma subluxação, ou quer dizer, quando existe um pequeno desvio, né, qualquer uma das vértebras da sua coluna, por pequeno que seja milimétrico, aquilo vai afetar o funcionamento do sistema nervoso. Afetando o funcionamento do sistema nervoso, afeta-se todo o corpo. Na teoria da quiropraxia, você faz um ajuste, devolve o movimento para aquela vértebra, ou para aquela região que não está se movimentando de maneira anatômica, natural, consequentemente se devolve o impulso, aquele impulso nervoso, toda a informação corre, bonitinha, todo o corpo responde de maneira positiva a isso. Essa é a teoria da quiropraxia moderna. Também nós usamos as mãos, como nós fizemos, mas não é massagem. Algumas pessoas podem confundir quiropraxia com massagem, não é massagem. Na verdade, quando aplicamos essa técnica, na verdade ela é semelhante a trancos. Então eu procuro, pela minha avaliação, no tórax, não só na coluna, óbvio que hoje a gente procura em qualquer região do corpo. Por exemplo, se você tiver um problema na coluna lombar, dores, mas você tiver uma fixação óssea dos seus pés, seja em qualquer lugar que for,
Provavelmente, tanto o eixo da sua região sacro-coxígeo lombar, você pode fazer qualquer correção na coluna. Enquanto não for corrigido o problema lá nos pés, vai continuar o problema. Então a quiropraxia também ela avançou no sentido de que ela não ficou presa só em coluna, como o Palmer havia feito. A quiropraxia ela avançou, até ali a gente tem que fazer uma menção à osteopatia, né? A osteopatia foi criada por um médico, por Andrew, não me lembro bem o sobrenome dele, mas enfim, foi por um médico e ele dava atenção já a toda a parte do corpo, né? Não só a coluna, mas todas as articulações. A quiropraxia absorveu isso para ela e utiliza isso hoje também. Então não fica assim mais preso só a coluna, a vértebra, enfim, ela procura desequilíbrios ou fixações em qualquer região em que haja uma articulação, um osso, um tendão, ela está lá. Desde os dedos dos pés até a região craniana. Nós temos hoje também a quiropraxia craniana, que são ajustes dos ossos do crânio. Essa teoria da região articular com hipomobilidade é que essa região, né, por exemplo, se eu tiver uma região com hipomobilidade lá nos pés, essas articulações, lá no metatarso, lá no meio dos pés, ela estiver fixada, não estiver com o seu movimento normal, ela vai prejudicar toda a estrutura do corpo todo. Então, o que eu faço? No meu caso, eu procuro essa região onde ela não está se movimentando naturalmente, vou até ela, procuro, vejo se anatomicamente ela está tendo um movimento, se não tiver, eu uso um movimento semelhante ao tranco, devolvo, faço um teste com aquela articulação e ela, devolvendo o movimento, há uma volta ao equilíbrio, todo o eixo do corpo acaba sendo equilibrado com isso. Tá? Essa é a teoria que basicamente a quiropraxia ela se detém hoje. Né? Se vocês um dia forem fazer um curso de quiropraxia lá no Lima, Matheus, né, dele, ou qualquer outro, né? Estou falando do Matheus, mas é óbvio, com certeza existem outros profissionais maravilhosos, fantásticos. Né? É que eu estou falando daquilo que eu fiz. É interessante quando a gente fala de algo, a gente só pode falar de algo da nossa experiência. Né? Então, a minha experiência, voltada àquilo que eu aprendi, é basicamente isso. Uma região com hipomobilidade, ela vai dar problemas, dores, que é o que nós procuramos, em outras partes do corpo. Aqui nós vamos entrar num momento já mais holístico, já, tá? A questão, parece que também alguns indivíduos podem empregar técnicas terapêuticas aparentes, obtendo resultados que não são conseguidos por todos. Como assim? Por exemplo, todos nós aqui podemos aprender a mesma técnica. Igualzinho, a mesma teoria, usarmos a mesma coisa. Mas quando vamos tratar a mesma pessoa, talvez o resultado que cada um de nós tenha em relação àquela pessoa não seja idêntico. Talvez aquela pessoa que nós tratamos não vai sair dali bem. Outra, quando você trata, uma outra pessoa trata com a mesma técnica, ela sai bem. O que vocês acham que acontece ali? O que é que acontece? Essa é uma coisa interessante. Aqui, olha. Embora tais procedimentos possam ser válidos para aquele indivíduo em particular, não podem ser ensinados a outros que não tenham as mesmas habilidades e matrizes mentais. O que significa isso? Significa que meu toque, as minhas mãos, no corpo de uma pessoa, ela tem um resultado. Uma outra pessoa, com a mesma técnica, com o toque dela, não vai ter o mesmo resultado. Aí nós caímos, então, que quem faz a técnica não é a técnica, é o terapeuta. As mãos do terapeuta. Suas matrizes interiores, suas matrizes pessoais, né? Nós não podemos dizer só mentais, porque não cabe só a mente nesse caso. Né? Isso nos leva a classificar as técnicas terapêuticas quiropráticas em duas categorias básicas. Primeiro, aquelas que funcionam para qualquer indivíduo treinado na atividade, que é o que toda escola, quando dá um curso, ela supõe, né, da premissa que todos vão sair bons técnicos, bons terapeutas, e vão aplicar as
essa mesma técnica de maneira eficiente e eficaz. Mas não é assim. No universo grande de pessoas que aprendem uma mesma técnica, nem sempre a coisa se dá dessa maneira. Pelo contrário, muitas vezes a coisa se dá totalmente ao contrário disso. E a segunda, que é a mais importante, aquelas que operam no princípio das matrizes mentais, dependem de imagens mentais poderosas, entrando no domínio das técnicas somático-emocionais, no qual o princípio poderoso do toque pode produzir resultados positivos em vários estados do corpo. O que significa tudo isso aqui? Isso significa que tem que haver congruência daquilo que eu faço com aquilo que eu estou propondo a fazer com a pessoa. Por exemplo, todos os terapeutas, aqueles que trabalham com técnicas corporais, devem estar atentos à sua própria energia, à sua própria inclinação ou à sua própria função ao tratar a pessoa. Porque se você não estiver bem, aí entra uma coisa muito importante, se você não estiver bem, como você vai conseguir tratar o teu cliente? Se você não estiver equilibrado, é claro que nenhum de nós está 100% a todo instante. Todos nós, no decorrer do dia, das fases, né, do mesmo dia ou de épocas do ano, nós estamos mais ou menos equilibrados. Mas e se estivermos totalmente desequilibrados, num momento totalmente ruim? Será que vamos aplicar a técnica com eficácia? O que é que vocês acham? Aí é que está. Então não é a técnica que é a questão mais importante, é aquilo que você, ou como você está para tratar a pessoa. Isso cabe também aqui, que vai um pouco além da técnica da quiropraxia, né? Vai sobre as nossas próprias matrizes, quer dizer, o nosso interior, como nós estamos conosco, para daí tratar a pessoa. Estar bem consciente disso. Aí sim, nós podemos dizer que não só as nossas dores, porque todos nós temos dores físicas ou emocionais, feridas internas, enfim, seja lá o que for, todos nós temos. Mas se eu não estiver bem com aquela ferida, ou com aquela dor, ou com aquilo, se eu não estiver bem resolvido com aquilo, vai ser bem difícil eu tratar o meu cliente de maneira eficaz. Bem difícil. Assim, eu posso dizer, se a gente estiver mal, vai ser quase impossível tratar a outra pessoa. Aí sai fora totalmente da quiropraxia cartesiana que eu estava falando para vocês, que é hoje, onde nos Estados Unidos, hoje até mesmo a técnica, infelizmente, né, até isso nos Estados Unidos se fizeram, os quiropatas hoje se subdividiram em vários técnicos, né? Então a gente tem quiropraxista para a mão, quiropraxista para o cotovelo, quiropraxista só para a lombar, quiropraxista só para joelho. Pecado, né? Acabou. E assim lá nos Estados Unidos, nas beiras da praia, as pessoas... Então hoje você vai no quiropata, que tem uma formação médica, né? Igual do médico, mas ele não pode prescrever medicamentos, eu acho que a época não pode, nos Estados Unidos. Ele fala, se ele descobrir que você tem um problema no metatarso, eu falo assim, olha, eu não posso mexer no metatarso, minha especialidade é só aqui na coluna, eu vou te indicar um colega quiropraxista que só mexe com os pés. Você vai lá. Virou isso. Aqui no Brasil, espero que não cheguemos nesse absurdo, né? Mas, aqui é muito interessante. Nós vemos como a quiropraxia era muito mais do que técnica, ou de dar tranco, ou de instalar ossos, ou de sentir instalar, simples instalar, né? Que é o copo, todo mundo gosta de ouvir, né? Não é só isso. Aplicar os procedimentos da quiropraxia significa liberar entradas e saídas do fluxo interno de informação do organismo. É o que nós chamamos de qualquer desequilíbrio vai interferir nessa perfeita comunicação, nessa fina, delicada e perfeita comunicação do corpo, que vão provocar N resultados negativos. Então, no nosso caso, nós devemos aplicar esses procedimentos quiropráxicos, sempre atento a nós, ao nosso interior, a fim de reduzir a entropia e incrementar as capacidades de manutenção do equilíbrio orgânico. A palavra entropia, eu acho que todo mundo conhece, entropia significa desordem, desorganização, bagunça. Né? Estamos
princípio da física, a entropia é isso, bagunça, desordem. Então, no nosso caso, como terapeutas holísticos, nós queremos devolver esse equilíbrio, essa volta ao equilíbrio nesse sistema músculo-esquelético da melhor maneira possível, fazendo com que essa entropia ela quase desapareça. Em alguns casos impossível. Mas formação, por exemplo, se a pessoa, eu mesmo estou tratando hoje uma cliente de 19 anos, ela tem uma má formação congênita, de T8 a T11. Elas praticamente são uma só vértebra. Ela tinha vários desequilíbrios em decorrência disso. Com a quiropraxia, nós conseguimos diminuir drasticamente a sua escoliose, as suas dores desapareceram, mas continua lá o problema congênito. Infelizmente, também, como toda técnica, ela é limitada. Nós não somos deuses, né? Quem falou na questão de formações, de malformações, de qualquer coisa que se refira a essa formação primordial do ser humano, já na sua concepção, quando essa energia ancestral ela não está bem formada, nós podemos fazer o nosso máximo para ajudar a pessoa, mas nós não vamos chegar a ser jamais deuses para mudar isso. Então, no nosso caso, é diminuição da entropia. No caso de cada ser humano e cada pessoa tem a sua limitação de se tratar em relação a isso. Quais são os resultados? Bom, tinha vários, eu escolhi um só, que é do Ministério da Saúde de Ontário, no Canadá. Manga e os seus colegas, em 93, relatou que a manipulação da coluna é o tratamento mais eficaz para as dores lombares e que a manipulação da coluna é mais segura do que o tratamento médico para a dor da coluna lombar. Vejam bem, o Ministério da Saúde reconhecendo isso. Então, vocês podem ver o poder que se há na mão, na questão de tratar, né, as pessoas, reconhecendo não só esse, tem vários estudos, N estudos, mostrando que a quiropraxia ela é superior a qualquer tratamento médico convencional, ortodoxo, para as dores nas costas e qualquer outra dor a nível musculoesquelético. A quiropraxia sempre vai ser superior nesses casos. Sempre. Qual é a conclusão de tudo isso? Embora as palavras apenas mostrem apenas uma realidade parcial, é óbvio, né? Palavras, por mais que a gente tenha que ficar aqui explicando, teorizando, explicando, é apenas uma realidade parcial. A experiência de dois seres humanos, um terapeuta e outro seu cliente, é óbvio que está muito além de palavras, muito mais além do que simples técnica. Nós não podemos dizer isso. Então, a quiropraxia, durante toda essa história de desenvolvimento humano, mostrou esses aspectos positivos. Nós podemos visar o estabelecimento natural desse fino equilíbrio, desse delicado equilíbrio. Essa estrutura biomecânica ela é fantástica, foi criada de maneira fantástica, foi projetada de maneira mais fantástica ainda, e nós podemos ajudar nessa questão desse funcionamento, esse bom funcionamento dessa estrutura. Quando nós utilizamos não só a técnica, mas os nossos poderes inatos, internos, interiores, que ali foi chamado de matrizes mentais, né? Mas é muito mais do que apenas pensamento, literalmente uma energia própria, pessoal, nós podemos ser realmente eficazes em ajudar as pessoas que sofrem de dor. E eu tenho certeza que a maior parte dos clientes, né, dos terapeutas, aqui todos são terapeutas, exercem, quem aqui não é terapeuta? Todos são terapeutas. Então, a maior parte das pessoas sofrem de uma maneira ou de outra em relação à dor. Então, a dor hoje, quando chega para você tratar, eu acho que a primeira coisa que a pessoa quer é ser eliminada da dor. Foi a palestra. A primeira palestra falou isso. Primeiro você alivia a dor, depois você vai indo mais profundamente em coisas mais profundas dentro da pessoa. Mas o princípio básico alivia-se a dor e depois você consegue. Jung, ele falava isso, né? Antes de você corrigir qualquer problema emocional, né? Ele comparou até a casa. Antes de eu conseguir terminar a construção da casa, o alicerce tem que estar bem feitinho, bem perfeito,
para daí eu conseguir dar o acabamento, fazer as coisas necessárias naquela casa. O corpo humano é mais ou menos isso, né? Então eu cuido da parte física, deixo ela bem estruturada, a fase primordial, né? A primeira fase do ser humano, a parte física dele, para daí sim eu conseguir atingir os níveis emocionais mais profundos, que são as coisas, talvez, que influenciam muito mais na saúde do que o alicerce. Mas é importante nós estarmos atentos a isso, né? O alicerce tem que estar bem feito, bem corrigido, né? No caso do corpo humano, a sua estrutura bem feita, para daí sim conseguirmos avançar. Aqui eu não abordei, não deu para... É importante na questão da relação quiropraxia e corpo humano e emoções, é importante. Eu sempre ali, eu nunca fiquei preso à técnica da quiropraxia só para instalar ossos. Muitos podem ter hoje essa visão, as pessoas que não conhecem. Mas é muito importante a gente dar essa atenção. Após você conseguir, de certa maneira, com essa técnica, aliviar a dor da pessoa, ver quais são os desequilíbrios que estão levando essa pessoa a ter essa dor. Então, o que levou a pessoa a ter aquela dor? Pode ser o fígado, raiva em excesso, pode ser baço, pode. Na atual sociedade humana, a pessoa tem que provar que é sempre capaz, sempre é melhor do que o outro, ela tem que estar, o baço dela vai esgotar, consequentemente a estrutura muscular vai ser afetada, consequentemente aquela pessoa ela vai ter problemas no sistema músculo-esquelético. Rim, o professor Kim falou a respeito do rim, que é a energia ancestral. Quando nós não recebemos uma carga genética ou aquela energia de maneira completa, então pode haver malformações e, consequentemente, vão afetar também a estrutura óssea da pessoa. Então, também nós temos que dar atenção a isso. Talvez medo, né? Na atual sociedade humana, medo é o que prevalece, a cultura do medo. Hoje o que a gente vê é o medo, em todo lugar, tudo é medo. Né? Você está andando de carro, é medo. Você está andando pela rua à noite, é medo. Então aquilo vai afetar energeticamente o seu corpo, consequentemente suas emoções, consequentemente volta lá a estrutura, muscular. Então o que eu procuro aliar? Geralmente, em clínica, eu procuro não só dar atenção a esse aspecto de desequilíbrio musculoesquelético, mas também aos aspectos emocionais relacionados aos 5 movimentos, ou 5 elementos, como alguns chamam. Mas dar atenção a isso é importante, porque você vai estar dando um aporte muito maior e muito mais completo para a sua técnica do que apenas se prender a dar trancos onde não está funcionando direito. Então você tem que procurar, né, na questão, é interessante, você dá um corpo para a pessoa, né? Você dá um corpo no sentido de que você corrige o corpo. E daí? Vou ficar só naquilo? Aí vai ficar faltando um pedaço, não vai? Aí é que vai entrar o terapeuta holístico como alguém que vai olhar como um todo a pessoa, não olhando só para aquela parte física primordial, mas ele vai olhar como um todo a pessoa, procurar ver o que está acontecendo na vida dela. Né? Que momento, como é que está o momento da vida dela? Aquele momento, o que ela está sentindo? É óbvio que aqueles que usam a acupuntura, no meu caso usam a reflexologia, podal, enfim, para detectar esses pontos, é uma maneira de você complementar ou até potencializar aquilo que você já usa. Então você utilizando isso, mais essas técnicas. Interessante, o curso que o Cinti tem dado hoje, é o curso de psicoterapia holística, também é uma maneira muito importante para dar esse aporte, esse suporte à sua técnica, né, em questão de tratar as pessoas. Porque se nós ficarmos só no cartesiano, não vai solucionar. Então é importante a gente prestar atenção a isso. Por exemplo, eu percebo aqui uma das coisas que é importante também, é o hábito das pessoas. Eu vejo que tem muita gente com a perna cruzada. Por que as pessoas cruzam suas pernas, ficam com a postura um pouco arcadas? O que será que está acontecendo com essa pessoa? Então o terapeuta holístico, ele vai olhar para a pessoa não só para a questão dor, ele vai começar a olhar o todo, o hábito que ela
tem feito consigo mesmo, o uso de si mesmo. Como ela tem usado o seu próprio corpo? Se eu estou cruzando a perna, é porque eu não me sinto confortável com as duas pernas no chão, não consigo pisar com os meus pés no chão, se eu ficar com os dois pés eu me sinto torto. O que está acontecendo? Porque eu tenho que me entortar tanto para ficar no lugar, ou então para fazer algo. Então são questões que a gente tem que abordar. Então a quiropraxia, ela tem que ir muito mais além do que apenas solavancos e trancos e articulações. Ela tem que buscar muito mais a fundo e tentar resolver o problema da pessoa, que é não só dor física. A dor, todo mundo sabe que por trás de uma dor física sempre é uma dor emocional. E até essa dor física é uma coisa. Você passar dela, você olhar lá para a dor emocional dela, saber o que levou aquilo, é uma outra coisa e a mais importante ainda. Basicamente, nós temos que se deter nisso. Você resolve uma primeira parte, mas a segunda parte é a mais extensa, talvez a mais demorada, que o solucionar a dor física no momento. Será que estamos todos preparados para isso? Será que estamos de todo preparados? Não só para cuidar do aspecto físico, mas emocional das pessoas? Essa é uma das questões que a gente tem que também ser bem sincero, né? E ver até que ponto eu posso ajudar alguém e até que ponto eu já não posso mais. Então, a quiropraxia, o terapeuta holístico, que quer o bem do seu cliente, visa o bem, ele tem que estar olhando para isso, tem que estar olhando até que ponto ele pode ajudar. Até que ponto eu posso ajudar aquela pessoa? Minha técnica, meu eu pode ajudar aquela pessoa. Então, você vai até esse limite. Quando você vê que realmente você não conseguiu atingir o que era necessário, caminha para um colega, uma outra colega de profissão, que você talvez considere mais indicado, mas não ficar segurando demais a pessoa. Porque às vezes você vai usar a quiropraxia para aliviar a dor da pessoa, e às vezes aquela dor ela retorna. Isso corrige, retorna. O que será que pode estar acontecendo? Por exemplo, alimento. Eu já vi casos pessoas que, pelo fato de trocarem marca de café, ela toma um café marca X, toma marca Y, causa-se uma subluxação na torácica dela. Bom, se você não estiver consciente disso, então aquela pessoa sempre vai vir, puxa, mas de novo aqui a torácica deu ajuste, você vai entender. Você vai olhar, muitas vezes, um alimento que talvez ela esteja fazendo uso inadequado vai causar aquela subluxação. Então, é por isso que nós, como terapeutas, temos que estar de todo atento, não só olhar para a dor, mas olhar para coisas mais além disso. Deixar bem aberto nesse sentido. Eu sei que deve estar todo mundo quase com fome, né? Já são 15 para meio-dia aí. Eu queria deixar esse espaço, né? Embora tinha uma hora, mas eu queria deixar um espaço para se alguém quiser perguntar alguma coisa. Eu acho interessante. Agora vai ter a mesa redonda aqui, retangular, mas eu queria deixar esse espaço aberto se alguém quiser questionar. Por favor, me questione se quiser em relação a qualquer coisa. Pois não? Começa não? Pode falar. Seitai deve ser uma técnica japonesa, eu não conheço. Não conheço. Uma pergunta, na faculdade de Rio, nós fomos uma das primeiras a formar profissionais nessa área. Então eu pergunto o seguinte, se mais tarde, no lugar do problema, aqueles que não pretendem essa função de tomar uma certificação, não exercerá, também é uma Então, no caso, ele perguntou se, por exemplo, hoje existe uma faculdade aí em Morumbi que ela ensina a quiropraxia como ensino superior, aprovado pelo MEC e tal. Ele está perguntando se, caso houver um projeto de lei que seja aprovado, existe um projeto de lei para aprovar a profissão de quiropraxia nos modelos da associação deles, da faculdade. É um projeto de lei ainda não chegou a ser nem votado, né? Passou pela comissão, ainda vai passar por N comissões como no Brasil que é demorado.
quem estiver exercendo a profissão reconhecida pelo SINT, quem estiver exercendo essa profissão reconhecida pelo SINT, vai poder continuar exercendo. O problema é que se depois, é direito adquirido, né? Direito adquirido você tem, ninguém tira mais. Mas depois que talvez esse projeto de lei seja aprovado, só vai poder ser chamado de quiropraxista ou usar técnica de quiropraxia quem for formado lá. Não sei quanto tempo vai demorar. Olha, eu vou te falar mais uma vez do IMAS, né, que é o Matheus de Souza. Aqui, a única coisa que eles exigem é o conhecimento da anatomia humana. Como você vai entrar, se você for fazer um curso no IMAS, eles se preocupam, como é um grupo de fisioterapeutas, a maior parte descendente desse polaco, né, tem que usar o corpo, não sabe só olhar para aquilo. Então, eles exigem que todos os que vão fazer esse curso conheçam a anatomia humana básica, nada muito complexo. Mas hoje é isso. Você quer falar? E aqui eu me ofereci um curso em 40 horas. E eu gostaria de saber se realmente 40 horas? Aí esse vídeo teórica e vídeo prática. Olha, eu acho que toda sabedoria vai sempre incrementar algo, né? Mesmo que seja 40 horas. Né? Mas eu acredito assim, qualquer curso, por mais extenso ou intenso, né? Existe curso de extensão e intensivo, todos você aprende algo, mas até que ponto aquilo, você sempre vai aprender, a questão é, você sempre vai estar aprendendo algo. A questão é que a quiropraxia é uma técnica que tem que ter muito cuidado, né? Porque muita gente já causou danos severos com manobras de maneira inadequada. Então, por exemplo, uma manobra na cervical, por exemplo, existem alguns testes, né, que a gente faz, por exemplo, eu faço, meu cliente, antes de fazer qualquer manobra a nível cervical, eu procuro sempre olhar, fazer um teste para ver como é que estão as artérias, né, o funcionamento das artérias do passo C2 e C1, porque C2 C1, ela literalmente cruza, né, ela trança ali. Então, se você, por exemplo, for fazer uma manobra nessa região da cervical, que pega C1 e C2, e essas artérias, elas estejam, de uma maneira ou de outra, destruídas, uma arteriosclerose, endurecidas, ou qualquer má formação, você pode romper sem fazer o teste. Você pode romper, a pessoa, necessariamente, ela não vai morrer na hora, mas uma semana depois ela morre. E daí, morreu na sua mão, né? Esse que é o problema. Então, assim, a quiropraxia tem alguns inconvenientes. Eu chamo de inconvenientes, não é bem essa palavra correta. Alguns cursos, eles não são responsáveis a ponto de apresentar isso para as pessoas. Porque, às vezes, acontece que uma lesão na cervical, né, uma lesãozinha simples que você faça nessas artérias, a pessoa até se sente bem, puxa, ele aliviou a dor no meu pescoço, maravilhoso. Mas você rompeu ou fez uma pequena fissura na artéria. Ela vai morrer 7 dias depois. Então é uma coisa assim, exige realmente que a pessoa conheça um pouco de anatomia por causa disso, né? Por causa disso. Né? Por causa disso. Mas, 6 meses, um ano, quanto tempo você... olha, o curso no IMAS, ele é detido em questão de extensivo e intensivo. O material mesmo, aí depende muito da pessoa, né? Do que ela vai fazer. Não, respeitando os limites, isso é uma das coisas importantes, porque assim, você tem que respeitar o limite da pessoa. Você pega uma senhorinha de 75 anos, com osteoporose, vinda diagnosticada por um médico com osteoporose, você vai poder fazer as técnicas? Sim. Você vai poder dar sim, mas respeitando o limite dela. Então, é importante essa questão, quando a gente for fazer algo, é respeitar a pessoa. E nós temos que entender o seguinte, a pessoa, o ser humano que está ali na nossa mão, entre aspas, ela é superior a qualquer técnica que a gente possa utilizar. Então, é respeitando o limite dela sempre.
A quiropraxia, ela é boa nesse sentido, ela procura respeitar, né, esse limite da pessoa, né, que é imposto por ela. Não tem limites, tem crianças recém-nascidas. Inclusive, se não me engano, em alguns estados norte-americanos, a criança recém-nascida ela já passa por um quiropata no hospital, porque nos casos de nascimento normal é um nascimento traumático, né? Então, traumático, mas bom, graças a Deus que nasce de parto normal, e as mães que conseguem fazer isso também é importante para a saúde, mas ela passa, nesse caso, por um quiropata para receber alguns ajustes que talvez sejam necessários. Feito isso. Então, quer dizer, sem limites, só respeitando o próprio cliente. Então é isso. Acho que deu para falar um pouco. Eu tentei, agradeço. A sessão de quanto custa? 1 hora. Aqui no Brasil vai variar. Você vai encontrar pessoas que cobram 40 a 150 reais. Aí depende muito, aquela questão, né? Quiropraxia só cartesiana, você vai usar uma vez e acaba. Faz em quanto tempo a sessão? As perguntas são feitas na mesa retangular, né, professor? Eu deixei. Aí eu bato nele, então, eu fico muito alto. Eu tenho que usar minhas técnicas de Kung Fuga. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção.